Piperno, você estava lá, pôde acompanhar um pouquinho vamos dizer, esse sentimento do mundo inteiro em relação à morte de Papa Francisco. E como você esteve no local, pode falar um pouquinho como que foi vivenciar isso? Elisângela, bom dia. Um abraço à nossa audiência. Foi realmente um momento de, para mim, emoções muito diferentes, né? Eu não imaginava a repercussão que aquilo de alguma forma pudesse ter, inclusive em comunidades em relação às quais eu não tinha contato algum. Me surpreendeu, por exemplo, na quarta-feira, eu até comentei isso aqui no Jornal da Manhã, a chegada, por exemplo, de um grupo da Nova Caledônia. Isso para mim foi muito simbólico, porque agora muito se fala das ações bastante inclusivas do Papa e o papado dele certamente vai ser lembrado no futuro pelos historiadores como sim um papado de abertura para o mundo e para outros públicos que não estavam tão próximos da igreja. Vocês acabaram de mencionar, por exemplo, ateus, gays, asilados políticos, pessoas apátridas, pessoas que, enfim, imigrantes. Então, o Papa, ele deixa um legado de acolhimento a essas comunidades e, por conta de muitas das suas ações, o papado dele também, ele amplia muito a influência da igreja em áreas da África e da Ásia. Esse é um outro fato marcante. A África, a Ásia e também da Oceania. E a Nova Caledônia faz parte desse contexto, né? Um pequeno arquipélago da Nova Caledônia, uma possessão da Oceania, uma possessão francesa, mas que de fato foi mais uma área do mundo que se reaproximou da igreja por conta das ações do Papa Francisco. A partir de amanhã, é claro que encerrada essa fase dos funerais, vai se falar muito, por exemplo, da escolha do novo Papa, né? Então é importante a gente lembrar que a partir de amanhã os cardeais eles se reúnem no que eles chamam de congregação dos cardeais e aí nesse grupo farão parte tantos os cardeais que participarão do conclave, como aqueles que têm mais de 80 anos. É também um momento para que os cardeais passem a se conhecer, porque você imagina, por exemplo, o cardeal Tagle, lá das Filipinas, provavelmente ele tenha pouca informação de um cardeal aqui brasileiro, alguém da América Latina, um outro da África. Então, esse vai ser um momento para que eles fiquem juntos, para que se conheçam melhor e para que, a partir disso, então, tomem as decisões que eles julgarem as necessárias. Desde seu Cário, vamos lá. Qual é a tua impressão? Muita gente efetivamente acompanhando aí essa última missa, né? A missa de corpo presente e certamente a gente vai ter uma multidão acompanhando também daqui a pouco essa saída do caixão até onde o Papa será sepultado. O Deise queria te ouvir um pouquinho a respeito dessa mobilização provocada aí pela morte do Papa Francisco. Bom dia, Nonato, bom dia aos amigos da Jovem Pan. Algumas coisas me fazem lembrar do simbolismo que isso significa, né? Se a gente for olhar com um pouco mais de atenção, né? Estão todos emocionados aqui, até estupefatos diante das imagens. Esse é um ritual simbólico de mais de 2000 anos, né? Desde que o cristianismo ganhou força com a igreja ali no século IV. Então o que a gente vê aqui é se repetir um ritual muito poderoso, um ritual simbólico que tem muita força, né? Então a morte de um papa, ela encerra um período da igreja e ela abre as portas para outra era, né? Então começam as novas perguntas, né? O que vem da igreja agora? Que mundo que vai se abrir agora? Que mundo cristão é esse que vai se abrir? E não é só um momento de despedida também, é um retrato de uma era em que a gente vive, né? Uma era em que a Igreja Católica ainda tem muita força, ainda consegue espalhar a sua mensagem, isso é muito importante, né? E eu acho
vendo essas imagens, eu fico pensando no que o Papa Francisco representou mesmo, como que ele transcendeu essas barreiras da igreja, né? Como que ele se tornou um eixo moral e muitas vezes deslocou até o eixo político da igreja, né? Que era um eixo mais europeu. A gente viu agora um eixo mais latino, um deslocamento para as margens da sociedade, né? E aí a gente pode perceber nessa multidão que está presente aí. E aí a gente fica pensando, né, como que um ritual de 2000 anos, ele ainda sobrevive a esses tempos modernos e ele faz o mundo inteiro parar, né? Um dos rituais mais antigos da nossa história, o funeral de um papa, e o mundo inteiro parado diante desse ritual tão antigo. Eu fiquei lembrando aqui, enquanto o Piperno falava, de um livro do Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis, acho que o Piperno deve conhecer, que ele fala sobre o legado de um papa, que esse legado, ele não é um legado como um legado político, que você vê estruturas, viadutos e ruas, ele é um legado invisível, ele é um legado simbólico. E vendo essas imagens de tanta gente, de tanta comoção, eu me lembrei desse livro, né, Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino. Então, o que um Papa deixa, né? Então, o que um Papa Francisco deixou? Ele deixou esse legado aí de tanta gente querendo se despedir dele e dar o último adeus, né?